Os solos, de fato, participam na nossa vida ativamente todos os dias. É a partir dos solos que a gente come, é a partir dos solos que a gente pode prospectar riquezas minerais, ou seja, pensar em solos, terra, é pensar também em vida. Como se dá o processo de vivência e coexistência humana. Os solos, um assunto importantíssimo e que a gente vai estudar agora. Primeiramente, a gente vai começar a definir o que é um solo e a partir daí a gente vai começar a ter leituras sobre cada uma das características de formação e os solos mundiais. Eu quero que vocês entendam que o solo ele pode ter diversas características diferentes, principalmente a partir de uma lógica. A lógica é compreendida pela lógica pedológica, por exemplo, que é o estudo de solos, que é justamente o início, a formação da desagregação dos minerais de uma rocha. Então, primeiramente, eu tenho uma rocha. Essa rocha, ela começa a sofrer o processo de intemperismo e esse intemperismo pode gerar diversidade de solos. E é isso que justamente forma o solo no sentido pedológico. O solo também pode ser visto no sentido de agricultura, quando a gente vê solos mais férteis e menos férteis, solos mais coloridos, escurecidos e solos mais claros. Ou podem ser vistos a perspectiva do extrativismo mineral, como solos mais avermelhados, quer dizer que naquele local provavelmente eu tenho forte concentração de ferro. Então, quando a gente analisa o solo, melhor falando, ele é formado pela desagregação dos minerais através do intemperismo. O intemperismo é a desagregação dos minerais. E esse intemperismo ele pode ser físico, quando eu tenho ação direta do Sol dilatando e contraindo a rocha. Então, o nome desse intemperismo é intemperismo físico. Já a gente pode olhar a outra forma de intemperismo quando a água da chuva ela cai e ela vai batendo sempre naqueles espaçozinhos bonitinhos e aí ela vai dissolvendo, já que a água da chuva ela é levemente ácida, ela é o chamado ácido carbônico. Então, nesse momento, eu tenho um solo com uma característica, uma lógica justamente de ser um pouco mais profundo. Então, locais de maiores chuvas vão registrar justamente um solo mais profundo. Já locais com menos chuvas, maior ação do intemperismo físico, teremos solos um pouco mais rasos. Então, o solo ele é formado inicialmente pela desagregação das rochas. Então, o solo, sim, é resto de rocha. Toda vez que você está varrendo a sua casa e vem aqueles pedacinhos de poeira, aquilo são sedimentos. Sedimentos são restos de rochas. Muito bonitinho para vocês aqui, eu já defini primeiramente como é o formado solo. Eu tenho uma rocha e essa rocha ela vai se fragmentando, vai se desagregando seus minerais, seus sedimentos e com isso o solo é formado. Então tenta entender assim, esse bloco aqui que eu desenhei com os perfis do solo, na verdade ele era tudo rocha lá atrás. Antigamente ele era tudo rocha. E à medida que essa rocha foi sendo intemperizada, essa rocha ela foi diminuindo o seu espaço, o seu tamanho e foi dando lugar justamente ao solo. Então a rocha ela se retrai e no lugar dela vai surgindo o solo. O solo inicialmente ele pode ser dividido em diversos horizontes. Esses horizontes, eles são formados com o tempo. Tem solos que não têm muito bem esses horizontes desenvolvidos porque eles tiveram pouco tempo para desenvolver, de fato. Já tem outros solos que os horizontes são bem mais desenvolvidos. Quer dizer que a este
eu tive um maior período de tempo, favorecendo justamente esse espaço. Entende? Então, tenta entender o seguinte aqui. Eu tenho o horizonte O, o horizonte orgânico. Esse horizonte orgânico, ele tem forte presença de humus. Esse humus é nada mais nada menos que a matéria orgânica, que ela tem uma coloração mais escura. Então, se eu fosse bem chato na minha análise, aqui eu poderia fazer, por exemplo, as graminhas. Aqui eu estou falando do horizonte onde eu tenho as gramas já, tá? Bonitinho aqui em cima, ó, com as graminhas. Certinho para vocês. Então, o horizonte orgânico é aquele horizonte onde eu tenho maior presença de matéria orgânica. Ele é o que está na superfície de fato. Já o horizonte mineralógico, o horizonte mineral, é aquele horizonte abaixo do horizonte O, chamado de horizonte A, e ele tem menos matéria orgânica que o horizonte O, mas ele tem matéria orgânica. Então, ele não tem tanta matéria orgânica quanto o horizonte O, claro que não, mas ele tem. Ou seja, basicamente, ele já é um horizonte onde a característica do O é menos presente. Ele já está um pouco mais embaixo. E ele tem mais minerais do que o horizonte O. Enquanto o horizonte O ele está muito pensado, ele está muito direcionado à matéria orgânica, o horizonte A ele já tem menos. Já o horizonte E, esse que está em amarelo, ele é um horizonte mais claro. Quer dizer o quê? Se é a matéria orgânica que torna o horizonte mais escuro, se ele é mais claro, quer dizer que ele já não tem tanta presença assim de matéria orgânica. Isso daí é claro justamente dentro dessa análise. Então o horizonte ele já é mais claro, porém ele já não tem mais argila nem óxidos de ferro. Essa argila e óxido de ferro, a matéria inorgânica, ela se concentra em massa no horizonte B. Esse horizonte B é o que de fato é o horizonte de máxima expressão de cor, também junto com o horizonte O. Então, se o horizonte O tem uma coloração escura, no horizonte B é onde eu tenho uma coloração mais amarelada ou avermelhada, porque isso daqui vai demonstrar de fato forte concentração de ferro, principalmente, tá? Então eu vou ter no horizonte B uma forte camada bem presente. Eu costumo dizer assim em sala de aula: o horizonte B e o horizonte O são os dois horizontes mais importantes de toda a camada de solo. Então, os dois horizontes mais importantes de toda a camada de solo é justamente o horizonte O e o horizonte B de bola, tá? Tranquilo? Suave? São esses dois horizontes que eles são principais dentro dessa jogada. O horizonte C, ele é um horizonte de solo, mas só que ele ainda tem muitas rochas que não foram intemperizadas. Então, a rocha que está logo aqui embaixo do horizonte C tem muitos fragmentos no horizonte C, onde marca essa transição entre o solo de fato e a rocha. No meio, eu tenho uma mistura entre solo e rocha que forma o horizonte C de casa. Bonitinho aqui para vocês. Já essa rocha, a rocha, o horizonte R, é aquela rocha não alterada, de jeito maneira, muito bem colocada para vocês. Então aqui eu dividi todos os horizontes, do horizonte O ao horizonte R. Bonitinho para vocês, horizonte O, A, E, B, C e R, certinho para vocês. Agora,
Se eu já dividi em horizontes, eu preciso também dar uma dialogada sobre os fatores de formação de cada um desses solos muito claramente. Preciso dialogar isso com vocês. Primeiramente, eu tenho o fator de formação, a chamada rocha matriz, a rocha mãe, que está representada aqui por esse horizonte R. A rocha matriz, ela vai definir o tipo do solo e se ele vai ser fértil ou não. Então, como a gente pode variar diversos solos diferentes? A gente vai variar em diversos solos diferentes porque as rochas que vão compor esse solo são diferentes. Então, eu tenho a chamada rocha matriz, bonitinho, essa rocha que vai ser a rocha mãe que vai definir muito solo. É a partir dela que vai ser intemperizado e formar um solo. Eu posso ter o clima. Normalmente, climas mais quentes, tropicais, vão gerar solos mais profundos. E esses solos que vão ter maiores influências no mundo inteiro, tá? Então, o clima, ele também vai ter essa formação, onde mais chuvas, climas mais úmidos, vão interferir diretamente na formação de solos, claramente, para vocês. Já o relevo, ele também vai gerar essa influência. O relevo, ele vai mostrar uma distribuição entre água, luz e calor. Então, vamos pensar num solo que eu tenho uma partezinha do solo que está voltada ao oceano e uma outra parte do solo, numa montanha, que está voltada ao interior. Tem uma parte do solo que vai receber mais água da chuva, outra partezinha do solo que vai receber menos água da chuva. Então, isso vai demonstrar certinho o relevo como influenciador justamente desse meu processo aqui de formação do solo. Eu também posso pensar nos chamados organismos. Os organismos, de fatos vivos, eles são os responsáveis por conservar o solo. Então, são eles que vão promover a deteriorização da matéria orgânica, é eles que vão trabalhar a decomposição da matéria orgânica. Então, eles também vão estar influenciados à relação direta de fertilidade do solo. E o tempo? Sim, solos que são mais novos, como os neossolos, eles tendem a ser mais rasos, em comparação a solos mais profundos, que são mais antigos. Então, solos mais jovens são mais rasos se comparado aos solos mais velhos, mais antigos, que tendem a ser mais profundos na nossa análise. Feito essa análise rápida, a gente também vai pensar justamente sobre solos aluviais e solos eluviais. Primeiramente, quando eu penso sobre solos aluviais, eu quero que você entenda que o solo aluvial e o solo eluvial está relacionado não a um nome de um solo, não, mas a um tipo de solo. Eu posso ter solos formados pela própria rocha-mãe do local. Imagina que você está num espaço muito alto. Aquela rocha ela vai sofrer intemperismo, a poeira vai se soltar daquela rocha. Você para e pensa. Normalmente, o sedimento ele vai do alto para o baixo ou do baixo para o alto. Um rio, ele nunca sobe um relevo. Ele normalmente desce um relevo. Então, essa é a ideia. A descida, justamente, do chamado desse sedimento, gera lá em cima um solo que só vai ser feito pela rocha-mãe lá de cima. Quando essa rocha-mãe se fragmentar, vai gerar um solo que vai ser diretamente dessa rocha-mãe. Esse tipo de solo a gente vai chamar de solo eluvial, formado pela rocha-mãe do local. Como exemplo, a gente tem o solo massapê, a gente tem o solo de terra roxa. Já aqui embaixo é para onde vão os sedimentos do solo. Os solos, eles chegam em um determinado local. Onde esse local chega, onde esse sedimento ele chega, a gente vai determinar como os solos aluviais. Os solos aluviais é onde chega os sedimentos, tá? É onde acontece a deposição de sedimentos. Por exemplo, quando chega pelas águas,
formam os chamados solos de delta, dos deltas dos rios, os solos de várzea. Quando chega pelo vento, ele transportando para a parte mais baixa, gera um solo, por exemplo, como o solo loess, que a gente vai estudar justamente em trechos que tem na China e também nos Estados Unidos. Então, basicamente, eu tenho esses dois tipos de solo muito claramente determinado para vocês. Certinho aqui, ó, bonitinho, feita essa análise. Eu também posso dividir os solos através da sua cor. Como solos escuros, esses solos escuros, eles são ricos em material orgânico. Eles são ricos em matéria orgânica. Claramente, eu tenho esses solos chamados de solos mais escuros. Já os solos mais claros, esses são solos que têm ausência de nutrientes. Então, normalmente, são solos mais pobres em nutrientes, são esses solos mais claros, bonitinho colocados aqui para vocês. Já quando eu analiso os solos mais avermelhados ou amarelos, são aqueles solos onde eu tenho forte presença de óxidos de ferro. Então, aquele solo onde eu tenho muita presença de ferro é o solo que eu vou ter maior presença de solos avermelhados e amarelados. Bonitinho aqui para vocês. Tranquilo? Espero que a gente tenha entendido toda essa primeira parte muito bem definidinho, ponto a ponto de tudo que eu pude falar aqui sobre solos aluviais, escuros, claros e avermelhados, sobre os fatores de formação do solo e sobre os horizontes do solo e o que é o solo de fato. Claro que o solo ele também pode ser definido através justamente da sua textura. Como assim da sua textura? Vamos lá. Eu posso ter solos onde eu tenho muita areia. A areia ela é um grão muito grande em comparação a silt e em comparação à argila. Normalmente, onde eu tenho maior presença de areia, a água, quando ela cai, ela consegue penetrar no solo e percorrer com a maior facilidade. Então a gente diz que o solo arenoso, ele tem maior perspectiva justamente de infiltração de água. Então normalmente solos com baixo teor de matéria orgânica, que a água acaba levando com muita facilidade, já que ela penetra e ela passa por esse solo com muita facilidade. E ela tem pouquíssima retenção de água nesse tipo de solos arenosos. Já o solo com silt, os minerais, a textura são tão menores em tamanho que justamente formam menos buracos entre eles. Logo, a água tem mais dificuldade para passar e, com isso, eles têm maior retenção de água. Isso também dá um problema, que é a dificuldade agrícola de você trabalhar com um solo com muito silt. Aí tu vai falar, pô, professor, então qual é o melhor solo? Solo arenoso, solo com silt ou com argila? A resposta é que nenhum dos dois. O certo do solo é ter um bom equilíbrio entre areia, silt e argila. Quando o solo ele é bastante equilibrado nessas texturas, partes de areia, parte de silt, tudo muito bem misturadinho, sem muito predomínio de uma área, aí eu tenho um solo muito bom para a agricultura. O solo ele também pode estar relacionado ao seu processo de formação, conhecido como chamados solos zonais. O que são os chamados solos zonais? Os solos zonais são aqueles solos que são muito bem desenvolvidos, principalmente tendo o clima como seu principal fator. Então, o clima como principal fator gera justamente esses solos conhecidos como solos zonais. Já, como aqui eu vou dar o exemplo, os chamados brunizens ou as chamadas pradarias, os pods ou solos, eu tenho os solos de tundra, eu tenho os latossolos, o solo desértico. Esses solos, eles são formados tipicamente por relação ao clima, normalmente solos mais amadurecidos. Já os solos interzonais, ele tem como predominância
o relevo e a rocha matriz. Aqui, ó, como eu estou analisando aqui com vocês, tá? A maior influência, é claro que é o clima que força essa região. A maior influência na formação de solos. Porém, os interzonais, como o caso dos grumossolos, entende? Nos casos dos hidromórficos, naqueles salinos também conhecidos como os alomórficos, são solos tipicamente interzonais. Se a rocha ela é mais salina, eu terei solos mais salinos. Se eu tenho uma rocha que forma com facilidade ou um relevo que vai ter muita presença de água, retenção de água, eu terei solos hidromórficos. Então aqui o relevo e a rocha matriz são predominantes, preponderantes para a existência justamente desses solos. Já os solos azonais são aqueles solos extremamente recentes. Solos recentes, eles tendem a ser mais rasos, como o caso do litossolo, como o caso do regossolo, que são solos muito mais recentes que o normal, claramente aqui colocado para vocês. Suave? Bonitinho? Vamos lá! Eu já defini por textura e também sobre o seu processo de formação.